Então vamos começar mais uma live nesta terça-feira. E antes de darmos início, eu vou ler para vocês a carta máxima que eu acabei de tirar aqui como uma reflexão introdutória. E o tema dessa carta máxima é a aceitação, que é um dos assuntos que eu abordo bastante, inclusive, nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? Então, essa carta, agora reflita comigo. Ela diz o seguinte: a aceitação é o espaço que você concede à mudança. Só esse trecho nos oferece muito conteúdo para uma reflexão. A aceitação é o espaço que você concede à mudança. Isso quer dizer que enquanto não houver a aceitação plena, não será possível provocar uma mudança, seja em que área for. A aceitação consciente é resgatar a nossa adequação na vida e evocar toda a confiança presente em nós. É uma qualidade que está além da condição de estagnação, inércia e conformismo. Muitas pessoas confundem a aceitação consciente com conformismo e com inércia. E aqui tem um ponto muito interessante que correlaciona a aceitação com a adaptabilidade. Não é? Então, a capacidade de se adaptar à vida é o que irá garantir que você consiga prosseguir transcendendo as limitações e avançando na direção da sua realização. A aceitação representa a calibração do seu poder de ação a partir daquilo que pode ser agora. Quando você é capaz de se aceitar em todos os níveis, você restaura a sintonia com a sua essência e com todas as coisas. Nesse estado, o sucesso total é inevitável e irreversível. Essa é uma das cartas mais incríveis, na minha opinião, porque ela trata de um aspecto que o ser humano, de modo geral, é ainda muito deficiente. A capacidade de estar bem adaptado em si mesmo e bem adaptado à vida. E esta adaptabilidade só é possível quando você exercita uma das funções mais importantes da própria consciência, que é a aceitação da realidade, a aceitação de si mesmo. Como Darwin, na Teoria das Espécies, colocou muito bem, não é nem o mais forte, nem mais o inteligente, e sim aquele que melhor se adapta, que consegue sobreviver, né? Então ele colocou isso de uma forma muito importante. E realmente a aceitação nos dá esse poder de conexão com a vida, de conexão consigo mesmo e, consequentemente, de conexão com o próprio universo. Você é o ponto de intersecção entre o campo espiritual, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, se você está muito bem adaptado a quem você é, a sua própria natureza, e se você está muito bem adaptado à vida, você está no fluxo. E esse fluxo, quando liberado, ele traz todos os elementos necessários para que você gradualmente atinja o seu ápice enquanto ser. Então, uma carta muito importante e que, de uma certa maneira, correlaciona com o nosso tema de hoje. Então, muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós iremos tratar sobre o mecanismo por trás da infelicidade. Então, o tema desse nosso encontro aqui é indo além da infelicidade. E tem alguns pontos bem interessantes que eu vou apresentar para que você faça uma reflexão e que essa reflexão te ajude a, talvez, se for necessário, e
certamente o será, te ajude a se reposicionar diante da sua vida. Se recolocar em você e, consequentemente, se recolocar diante da sua própria vida. Se você entender o que causa a infelicidade, você terá condição para ir além da mesma. A infelicidade, ela abarca diferentes níveis de sofrimento. Então, quando você diz quando você se torna infeliz, quando você se sente infeliz, você está vivenciando um nível de sofrimento. Geralmente, você se torna infeliz quando você consegue o que você quer. Você se torna infeliz quando não consegue o que quer. E você também se torna infeliz quando consegue o que não quer. Então, qual é o fator oculto nesta colocação que eu acabei de fazer? Ou seja, você acaba se tornando infeliz quando você consegue o que você almeja, você acaba se tornando infeliz quando você não consegue o que você almeja, e você se torna também infeliz quando você consegue aquilo que você não almeja. Então quer dizer que não há saída? Qual é o elemento oculto nesta dinâmica? O nosso ponto de partida é entender, veja, que a infelicidade é um fenômeno mental e condicionado. O ser humano, não é, a cada dia que passa, vem se tornando cada vez mais infeliz, mais insatisfeito com o advento de toda a tecnologia, com o avanço, com o progresso tecnológico. Nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, as pessoas nunca estiveram tão infelizes. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Será que não há uma relação direta com o excesso de foco para fora? Será que esse mundo moderno em que a informação se propaga de uma forma tão rápida, um mundo em que chama muito da nossa atenção e que, consequentemente, nos distrai de nós mesmos, será que nós não estamos sabendo lidar com o nosso mundo? Toda uma mudança que está cada vez mais capturando a nossa atenção, nos tornando cada vez mais ansiosos, implantando em nós um excesso de querer. Então eu costumo dizer que a infelicidade sempre requer uma condição. Então, para você ser infeliz, precisa haver uma condição. Já a felicidade não. A felicidade, ela não requer condição e ela é, portanto, incondicional e emana do ser. Então, esse é uma boa distinção. A infelicidade é um produto mental baseado em condições. A felicidade, ela não é baseada em condições, ela é incondicional e ela emana do ser. Ela é uma emanação. Sempre que você, conscientemente ou não, cria você consegue se perceber livre emocionalmente falando, quando você cria esses momentos, o ser em você tem mais expressão. Quando eu falo do ser, eu não estou falando do eu que habita a sua cabeça. Não estou falando do eu psicológico, eu estou falando do eu interno. Uma coisa é o eu psicológico, o eu externo, e uma outra coisa é o eu interno, o eu mais profundo. Então são duas situações distintas. Então, quando esse eu interno ele se expressa em nós então vivenciamos o que é
definido como felicidade. Então, felicidade é um estado que está intimamente conectado com liberdade. Então, o estado de liberdade interior é o estado de felicidade. Então, não se é possível ser feliz se não se sente livre. Então, são duas situações que se conectam, acabam sendo a mesma coisa se expressando de uma maneira distinta. Então, esse é um primeiro ponto para considerarmos. Nós aprendemos a gerar infelicidade, né? A infelicidade ou o sofrimento, ele é autogerado. Então nós aprendemos a gerar infelicidade a partir da maneira como lidamos com o mundo. E por trás desta maneira que lidamos com o mundo à nossa volta, há as interpretações que criamos sobre o mundo e que criamos sobre as pessoas e que criamos sobre nós mesmos. Então, o que está por trás da maneira que você lida com o mundo à sua volta é exatamente como você interpreta esse mundo. Então, se você desenvolve uma leitura do mundo de uma certa maneira, essa leitura ela vai habilitar uma maneira de interagir com o mundo. Então você está sempre interagindo com as pessoas e com o mundo a partir dos seus pontos de vista. E na grande maioria das vezes, o seu ponto de vista não condiz com a realidade. Tem pessoas, né, como eu sempre coloco, que adotaram como ponto de vista sobre o mundo, um mundo que é um verdadeiro campo de batalhas, ou seja, a pessoa ela interpreta o mundo como um campo de batalhas em que ela tem que guerrear, ela tem que lutar, ela tem que se defender. Então, ela já se coloca, ela já se posiciona de uma forma mais defensiva, ela se fecha, então ela acredita que tudo é uma ameaça e que ela tem que, não é, estar preparada para lutar, para chegar em algum lugar. Então esse é só um exemplo de como um modelo de interpretação influi sobre o teu posicionamento comportamental. E o desafio é cada vez mais nós aprendemos a lidar com o mundo como ele é. Perceber a vida como ela é. E não perceber a vida, perceber o mundo como você é. Não perceber as pessoas como você é, e sim perceber as pessoas como elas são. E é claro que isso é um exercício de autoconsciência, é um exercício de expansão da sua consciência, através do qual você vai aos poucos se liberando desses modelos de interpretação, muitas vezes retrógrados, que estão te aprisionando, estão te limitando e estão te fazendo sofrer. Portanto, estão te fazendo viver de uma forma infeliz. Então esse é um ponto muito importante a se considerar. Como você está interpretando a sua vida? Como você se interpreta? Qual é a leitura que você faz sobre a vida? É uma leitura positiva? É uma leitura destrutiva? Então pondere sobre isso, porque isso vai determinar muito daquilo que você vive no seu dia a dia. Eu não vou nem entrar aqui nas questões quânticas, porque além das interpretações influir sobre o seu comportamento, elas também irão, através de você, sincronizar eventos compatíveis com aquele modelo de interpretação. Então, a tendência é uma pessoa que vive presa no paradigma de que viver é lutar. Esta pessoa, ela está fadada a viver situações que justifiquem este paradigma.
E ela não vai entender por que muitas vezes. Por que para ela tudo tem que ser mais difícil? E por que para outra pessoa flui com mais facilidade? Né? Então, esse é um aspecto muito importante que envolve a percepção humana como uma ação participativa. A sua percepção, ela se configura como uma ação participativa no universo. Na verdade, há um equívoco fundamental, e esse é o ponto que eu quero explorar com vocês, porque se você compreender o que eu vou colocar nessa reflexão, você vai perceber que é muito mais simples do que você pensava superar a infelicidade e deixar de ser infeliz. Existem níveis de infelicidade, níveis mais sutis e níveis mais densos de infelicidade. Então existem aqueles níveis de infelicidade toleráveis. Existem aqueles níveis de infelicidade que são insuportáveis. E existem aqueles níveis de infelicidade que são insustentáveis. Então uma pessoa ansiosa, ela já está vivenciando um nível sutil de infelicidade. Por incrível que pareça. Mas nos acostumamos tanto com esses comportamentos disfuncionais que achamos esses comportamentos normais. De fato, são comportamentos normais, mas de que nada tem a ver com a natureza humana. A natureza do ser, não do humano, do ser. Na verdade, esse equívoco fundamental, há, na verdade, um equívoco fundamental na maneira como lemos o mundo e em nosso posicionamento que nos leva à infelicidade. E daqui a pouco eu vou revelar o que é esse equívoco fundamental que nós cometemos através da interpretação que nos foi passada a partir da cultura, né? a partir da educação. Né? A nossa cultura, via de regra, ela é uma cultura profundamente materialista. E por ser materialista, ela em si tende a ser reducionista. Então, dentro de uma visão materialista de mundo, o ser humano ele é reduzido a um aglomerado de fluidos e músculos que é o corpo. Nós somos apenas seres materiais, temporários e efêmeros. Então, dentro da visão materialista, nós somos um elemento meramente material. E essa cultura reducionista e materialista nos induziu a esse equívoco fundamental na maneira como lemos o mundo. E é a partir desse equívoco fundamental que você gera infelicidade. Na verdade, quando nós nos sentimos infelizes, sempre há um nível de sofrimento envolvido. E o sofrimento, ele é sempre psicológico e está intimamente relacionado com, presta atenção nisso, sofrimento é psicológico, sofrimento é mental, portanto, sofrimento é hábito. Você aprendeu a sofrer. Você aprendeu a sofrer. Então é um hábito mental. Não é? E temos que fazer uma distinção, porque quando falamos de dor, nessa perspectiva que eu estou apresentando, nós temos que também estabelecer uma distinção entre dor e sofrimento. Então, dor é um fenômeno fisiológico. Sofrimento é um fenômeno psicológico. Você pode estar com uma dor e ainda assim você pode não sofrer a dor. E você pode estar sem dor e estar vivenciando um profundo sofrimento.
Olha que interessante. Então, quando a gente fala de dor, né, e a gente fala, eu estou passando por uma dor emocional. Na verdade, você está sofrendo, você está em sofrimento. Então, o sofrimento, ele é um aprendizado. Nós aprendemos a sofrer. E ele está intimamente relacionado com as narrativas que construímos sobre os fatos. Então a infelicidade, ela é sempre o resultado não daquilo que lhe aconteceu. Então nós temos a tendência de correlacionar um acontecimento com a geração de infelicidade. Então, se acontece algo que contraria, digamos assim, a sua expectativa, você então já está infeliz. Então isso é muito interessante. O hábito, a mania que nós temos de acreditar que os eventos geram infelicidade ou que os eventos geram felicidade. Mas na verdade, nessa visão mais abrangente que eu estou apresentando aqui, toda a infelicidade é o resultado de uma narrativa que você constrói sobre aquilo que lhe aconteceu. Logo, nenhum fato, nenhum evento tem o poder de lhe fazer infeliz. O evento em si, o fato em si, não tem o poder de lhe fazer infeliz. Porque um fato, seja ele qual for, é apenas um fato. Um evento é apenas um evento. Então isso já muda tudo. O quanto antes você compreender o que eu estou te colocando e introjetar para que isso provoque em você uma mudança radical no seu posicionamento e na leitura que você está fazendo da sua realidade e dos acontecimentos na sua vida, mais rápido será a conquista de um estado mais equânime, um estado mais contente e menos infeliz. Talvez algumas das colocações que eu estou fazendo aqui possa te impactar como algo profundamente desafiador. Talvez alguns de vocês aqui estejam incomodados com a forma como eu estou abordando este assunto, e isso é positivo e é construtivo, porque significa que o que eu estou expondo está te desafiando a sair da zona de conforto mental, aquele lugar em você que você passa boa parte do tempo, que é o território das tuas conveniências psicológicas. Neste território mental, há uma série de conceitos, uma série de argumentos que você sacramentou como verdade absoluta e você estabilizou ali, e talvez o fato de você estar excessivamente estabilizado nessa zona de conveniência e, portanto, de conforto emocional e psicológico, talvez estar ali seja a maior fonte de infelicidade no seu momento. Então entenda que entre você e um fato, há uma lente que o leva a narrar aquele fato para si mesmo de uma certa maneira. Assim, a partir desta interpretação, muitas vezes convertemos aquele fato em um drama, e esse drama agora em você, que é uma distorção do fato por conta desta lente de percepção que você está usando, este drama agora, para você, o induz a
produzir uma série de reações emocionais, reações estas, baseadas em resistência diante daquilo que está acontecendo. Em resistência diante daquilo que está acontecendo. Esta resistência, ela produz uma separação, uma descompensação entre você e o seu momento de vida, impedindo com que a vida transcorra na sua fluidez. E esse é um dos vícios mais danosos do ponto de vista emocional e psicológico que o ser humano desenvolveu. O hábito crônico de resistir às situações, de resistir emocionalmente às situações, a partir do momento em que aquelas situações, portanto, fatos, colidem ou se chocam com a expectativa que você sustentou de como deveria ser. Então, como o fato ele não tem a capacidade de provocar infelicidade, mas as tuas narrativas sim, elas têm. Então as suas narrativas, a história que você elabora, a história que você constrói sobre o que lhe aconteceu, isso sim tem um grande poder de te deixar infeliz, porque via de regra, essas histórias que nós construímos, que revestem o fato com drama, são histórias com um excesso, com um exagero do ponto de vista emocional. Então você não está agora sofrendo ou se sentindo infeliz por conta do que lhe aconteceu. Você está sofrendo e se sentindo infeliz porque você está envolvido com a história que você está contando sobre o que lhe aconteceu. Então está em você, não está fora. A infelicidade é autogerada, o sofrimento ele é autogerado. Você está produzindo. E como você está produzindo, a qualquer momento, você pode parar, você pode interromper esta atividade de sofrimento, logo de infelicidade. Então, quando uma pessoa se encontra no modo de resistência emocional, ela está criando descompensação. Ela não está gerando adaptabilidade e equilíbrio para que tudo se resolva de uma maneira inteligente. Aí a gente volta lá para o conceito de adaptabilidade que eu acabei de abordar quando eu li a carta. Quando você resiste ao que está acontecendo, quando você está resistindo ainda ao que foi, você entra em descompensação, você se desequilibra e, consequentemente, você desequilibra o funcionamento da tua realidade. Você está perdendo, você está abrindo mão do seu poder de adaptação. E não tarda até o momento em que a pessoa começa a perceber sintomas, e esses sintomas vão se agravando. Então ela começa a notar uma certa paralisia nos fluxos da sua vida, bloqueios, indicando que há um desequilíbrio. E esse equilíbrio ele só será restaurado quando você recuperar a sua adaptação. E essa adaptação ela só é recuperada quando você cede à sua resistência. E libera. Libera o como foi, logo o passado. Você libera o passado. E você então se abre para o seu momento para lidar com o fato como ele é, o fato como ele está se apresentando. E para isso você terá que mudar a construção da sua narrativa. Olha que interessante. Toda resistência
o impede de avançar e transcender a situação. Quando você atinge aquele ponto de entrega, de rendição, que você libera efetivamente, dinamicamente, a sua vida começa a se movimentar. Entenda que a resistência sempre o leva a perder energia para a situação. Então tudo aquilo que você não aceita muito bem se rebela contra você. Vou repetir, tudo aquilo que você não aceita muito bem se rebela contra você. Por quê? Porque você está perdendo energia para o foco da tua resistência. Não tem aquela colocação, né? Resistência gera persistência. Então, quando você resiste a algo, você está energizando aquele algo. Então, se você está resistindo a uma situação difícil, você está patrocinando aquela situação difícil para que ela fique ainda mais difícil. Você está perdendo energia, e essa energia potencializa e perpetua a situação que você resiste. E aí gera-se um ciclo vicioso de infelicidade. Porque quanto mais a situação difícil persiste, mais você resiste. Quanto mais você resiste, mais infeliz você fica. Quanto mais infeliz você fica, mais energia você perde para a situação. Então você fica preso no looping de irrealidade. Até romper esse looping. E esse looping ele pode ser rompido por uma ação inteligente. Se você tiver um conhecimento que lhe mostre como voltar a cooperar com a vida, com a natureza, com o seu momento, quando esse conhecimento então te impulsiona a cooperar e você então vai abrindo mão da resistência, você quebra o looping. Que agora você então olha para o fato como fato, você tira as lentes de interpretação que criavam dramas, e você então consegue perceber o fato como um fato, e você encontra uma disposição para cooperar com aquele fato. Então você quebra o looping. Agora o fato não lhe gera mais resistência, você agora não perde energia para o fato, portanto, não mais se consolida como antes. E você então vai rompendo com a atividade de infelicidade em você. Isso é libertador. Isso é libertador, entender que nada fora de você tem o poder de te fazer infeliz. Isso é libertador, porque isso mostra que o poder está em nós. Que a sua percepção ela é extraordinária. Que a qualquer instante você tem a liberdade de escolher um novo olhar. Uma nova forma de lidar, de interpretar com a vida, de interpretar a vida. Isso nos libera da ideia ultrapassada de que nós éramos seres impotentes e que o exterior tinha poder sobre nós. Nada tem poder e nenhuma pessoa tem o poder. Tem o poder de controlar as tuas emoções. É o que eu sempre coloco. Nós estamos num momento em que devemos avançar na expansão da consciência e cada vez mais exercitarmos a força da nossa consciência sobre o mundo. Para que nos tornemos maiores do que o mundo, maiores do que as pessoas, maiores do que os ambientes, maiores do que o tempo. E esse ficar maior não é do ponto de vista egocêntrico, mas
do ponto de vista de uma maturidade que lhe mostra que agora nada tem o poder de provocar reações em você. Você deixa de ser alguém controlado. Então, a resistência, ela cria essa descompensação e te impede, que é o pior, ela te impede de encarar o fato para lidar com ele. A resistência, ela, quando intensa, te promove a um estado de negação. E na negação, você aumenta a descompensação entre você e a vida. E a vida, ela possui um mecanismo interno, intrínseco, de autorregulação. Por isso que é uma das leis, é a lei número 1 da vida, do universo. Qual é esta lei? Tudo tende ao equilíbrio. Você pode inconscientemente estar tendendo para desequilibrar a tua vida, porque você nem sabe que você está agindo de uma maneira que vai desequilibrar a tua vida. Então você está esticando o elástico, mas quanto mais você estica o elástico, maior é a força inerente de retorno para o estado original do elástico. Então, quanto mais você desequilibra, mais você evoca e convida a vida, a inteligência da vida, a emitir as forças de equilíbrio, as forças equilibradoras que irão atuar sobre você, forçando você a romper com a tendência que gera essa descompensação, e essas forças também agirão sobre a dinâmica da sua realidade, para que você ceda a esta movimentação de desequilíbrio e, em última instância, para que a sua realidade e você volte para o ponto de equilíbrio. E isso é inerente à dinâmica da vida. Então, o autoconhecimento, ele vai aos poucos desvelando para nós as leis internas da consciência, e essas leis internas da consciência são as mesmas leis que regem o universo. Então, quanto mais autoconsciente você se torna, maior a tendência de ir com a vida, de fluir com a vida, de cooperar com a vida. Este equívoco fundamental que eu mencionei agora há pouco, e muitas vezes é um equívoco inconsciente nos seres humanos. E o que é esse equívoco? Presta atenção nisso. Esse equívoco levam os seres humanos, de modo geral, a acreditar que o mundo tem a habilidade de fazê-los felizes. Esse é o equívoco. Se você realmente entender o que eu estou colocando agora, você vai ter uma grande chave nas suas mãos para interromper a infelicidade. Os seres humanos, de modo geral, acreditam que o mundo tem a habilidade de fazê-los felizes. E, portanto, eles acreditam que, por alguma razão, isto está sendo negado a eles. E eles consideram que estão sendo insultados pela vida, porque eles merecem ser felizes e a vida não está permitindo. É essa a leitura que as pessoas têm na interface com o mundo lá fora. Olha que interessante. Por que a vida está escondendo a felicidade de mim? Esse é o raciocínio da pessoa que está vivendo na infelicidade. Toda pessoa que
torna a infelicidade crônica é toda pessoa que está presa nesta concepção equivocada de que o mundo tem a habilidade de fazer feliz. Então o equívoco é: o mundo está aqui para me fazer feliz, mas não está fazendo. Esse é um equívoco muito sério, porque pode tornar a sua vida profundamente miserável. Se você permanecer nesse equívoco. É como uma ilusão de ótica. Então, dentro dessa visão equivocada, a pessoa tem a sensação de que algo deveria estar acontecendo na vida dela e este algo não está acontecendo. Mas aí eu tenho uma outra coisa para te dizer, para te estimular a voltar para a realidade, para se conectar com o mundo real, o mundo como ele é. O mundo não pode fazer isso por você. Ou seja, o mundo não pode lhe tornar feliz. Vou repetir. O mundo não pode lhe tornar feliz. Porque o mundo não está aqui para te fazer feliz. O mundo está aqui para te despertar. O mundo está aqui para te deixar cada vez mais consciente e, consequentemente, te fazer despertar. Portanto, felicidade é algo que não se busca e é algo que você não pode encontrar no mundo. Geralmente, a busca pela felicidade é a sua própria antítese. Porque a felicidade ela só acontece quando você deixa de buscar. A felicidade ela só acontece como um estado quando você restaura a sua adaptabilidade, a mesma adaptabilidade que as crianças têm até os seus 3, 4 anos de idade, até os seus 5 anos de idade. A adaptabilidade que o faz perceber este momento e não se sentir motivado a subtrair algo ou adicionar algo neste instante. A felicidade, ela cresce como um estado de consciência à medida que você perde tudo aquilo que te impede de ser feliz. À medida que você perde as ilusões, à medida que você perde os apegos, à medida que você perde a sua arrogância, à medida que você perde os seus medos, à medida que você perde o seu excesso de querer. Não que você não possa conquistar coisas, viver coisas incríveis, claro que você pode, você merece, mas eu estou colocando do ponto de vista interno. Então, à medida que você vai renunciando e você vai perdendo essas coisas, e você vai se tornando mais livre por dentro, o seu índice de felicidade ele vai aumentando. Mas é essencial que você renuncie a este equívoco de percepção, que infelizmente a grande maioria dos seres humanos está completamente perdida neste equívoco, como uma espécie de um feitiço.
Então há que quebrar este feitiço interno que fez com que você se perdesse nesse equívoco. Acreditando que tendo aquilo outro, alcançando X, Y, Z no mundo, você será feliz. Eu estava até assistindo um podcast de um grande neurocientista norte-americano e ele estava falando sobre um bilionário que ele estava conversando numa festa e esse bilionário chegou para ele e falou assim, olha, me ensina a ser feliz, que eu não sei o que é felicidade. Eu me sinto profundamente infeliz. Então imagine o contraste. Ao mesmo tempo que a pessoa se percebe com uma grande realização material em termos de conquista, ela compreende diretamente que tudo aquilo que ela conquistou, todo o patrimônio que ela gerou, foi insuficiente para conduzi-la a um estado de felicidade. Não é o patrimônio, não tem nada, não tem nenhum problema em você ter patrimônio. O que nós estamos tratando aqui são os pontos de vista, como você interpreta, como você está calibrando o teu posicionamento diante da vida. Esse é o ponto. Então o mundo ele não pode te fazer feliz porque a felicidade ela é um estado que só você pode se permitir viver. Se assim não fosse, alguns países de primeiro mundo não teriam taxas elevadíssimas de suicídio. Toda a sua taxa de reclamação até o momento, por achar que aquilo que deveria estar acontecendo não aconteceu, toda a sua taxa de reclamação até o momento foi inútil. Foi completamente inútil. Porque quando você se percebe na murmuração, na reclamação, esta reação só evidencia o quanto você ainda está a favor deste equívoco. O quanto você ainda está a favor do equívoco. Não há nada de errado com a sua dinâmica de vida. Porque a vida ela está aqui para te despertar. Todas as formas de vida, desde os micro-organismos até formas de vida mais complexas, como é o ser humano, todas as formas de vida na natureza, elas só crescem e só se desenvolvem quando são desafiadas. E isso não é diferente com os seres humanos. A evolução, ela acontece pela estimulação da vida através de situações que irão, muitas vezes, se contrapor e colidir com as tuas expectativas de como deveria ser. E isso faz parte da dinâmica da vida. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida. E esses desafios virão através de situações, virão através de pessoas desafiadoras, sabe aquelas pessoas que te desafiam profundamente, faz você ficar ali no limite, né? Faz você entrar em contato com todas aquelas emoções ainda mal resolvidas em você. Pois é, aquela pessoa ela está sendo um instrumento. As situações desafiadoras estão sendo instrumentos. E toda crise que você tem é um movimento para um nível acima daquele que você estava. Né? Tem até o termo crisálida. Quando a lagarta entra na crisálida, ela nunca mais será a mesma. Dali, ela se tornará uma borboleta. Não há como voltar atrás. E o termo crise vem de crisálida. A crise é um momento em que você entra
entra em um ambiente interno, e este ambiente interno, ele irá lhe trabalhar, irá lhe refinar para que você, ao sair dele, você saia mais aprimorado, mais amadurecido do que você estava. Ou seja, o momento que você entra, você não sai mais o mesmo. Aí as pessoas me falam assim, mas Horácio, a vida seria tão melhor, seria muito melhor, se não houvesse os desafios. Não, não seria, porque se não houvesse desafios, você dormiria. E você ficaria ainda mais inconsciente. Você ficaria tão estático, tão letárgico, tão confortável, que a sua zona de conforto se tornaria um ambiente indutor da sua própria inconsciência. Então, qual é a essência? Qual é a chave fundamental desta reflexão de hoje? E que você pode usar essa chave para abrir uma nova porta de percepção. É você, aos poucos, introjetar este entendimento para que ele vire uma compreensão. Primeiro o entendimento ele é assimilado, entendimento é cabeça, compreensão é coração. Quando você compreende, agora é parte de si, é parte de você. Agora, pela compreensão, você consegue mudar a postura, você consegue efetivamente se colocar de uma nova maneira. Então, a ideia aqui nessa reflexão é te estimular, te desafiar, te provocar a abandonar este equívoco de percepção. Porque se você não abandonar, você estará sempre projetando a felicidade em coisas finitas. E aquilo que é finito não pode lhe dar o que é infinito. Os sentimentos que emanam do ser. Então, na medida em que você introjeta essa nova visão e você começa a balizar, a calibrar o teu posicionamento a partir dessa visão livre desse equívoco, você terá muito mais potencial de desfrutar a vida, de desfrutar de cada momento. E você irá liberar o mundo para que o mundo seja mundo. Você irá libertar o mundo desse peso da obrigação de ter que lhe fazer feliz. E se você se mantiver nessa visão, você estará fadado a se frustrar, a sofrer, a se martirizar. Então essa é uma escolha que você pode fazer a partir de agora. Entender que a felicidade começa em você à medida em que você está disposto a se conectar com a vida, a se aliar com esse momento, a romper com toda forma de resistência. E você irá liberar um volume gigantesco de sofrimento desnecessário que você vinha carregando, sem precisar. Pelo simples fato de, na arrogância, tentar lutar e se rebelar contra o mundo que deveria lhe fazer feliz e não fez. Tá? Então, hoje aqui foi uma reflexão para fazer vocês pensarem. Ambiente de live não é um ambiente para ensinar meios práticos de como fazer, porque isso é um processo. É uma conquista para você que está realmente querendo se aprofundar nessa expansão da sua consciência para uma vida mais feliz, mais fácil, mais leve. Eu te recomendo depois conhecer o nosso programa de mentoria. Um programa que ali nós temos tempo, nós temos método, ferramentas para
lhe conduzir a um processo profundo de transformação para que você conscientemente entre na sua crisálida e de lá saia como um ser transformado. Então essa era a mensagem de hoje, espero que vocês tenham apreciado, agradeço a presença de todos, foi muito bom estar aqui nesta noite de terça-feira e nos veremos em breve em algum outro momento. Pessoal, um grande abraço a todos, uma ótima noite e até breve.